Olá, eu sou o Tariq Augusto e esse é o Papo da Hora. Nosso tema de hoje é o câncer. Você com certeza conhece alguém que enfrenta ou já encarou esse inimigo. No Brasil, mais de 1 milhão de novos casos devem surgir entre 2018 e 2019, segundo uma pesquisa. Mas será que dá para evitar? Existe cura definitiva? Fique ligado, o Papo da Hora está no ar. O bate-papo é com a professora do UniBH, Luana Dourado, graduada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Biologia Celular pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua na área de Histologia Humana, Patologia Geral e Embriologia. No final de maio, a modelo e influenciadora digital Nayara Almeida, conhecida como Nara, acabou falecendo após uma luta contra um câncer no estômago. E a tendência é casos como esse só aumentarem. Segundo uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a cada 10 casos, 3 estão relacionados ao estilo de vida que as pessoas levam. Hábitos como tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, obesidade e a exposição excessiva ao sol aumentam as chances de incidência da doença. Professora, desde já muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Para a gente poder começar, o que é o câncer? O câncer, também chamado de neoplasia, ele é uma patologia como você já falou aí na sua introdução ao assunto, uma patologia caracterizada pela proliferação excessiva de determinadas células. Células essas que apresentam mutação, lesões no seu DNA. Então não são células saudáveis e elas acabam se proliferando, aumentando o seu número de maneira muito acentuada, e criando mesmo massas de células alteradas pelo organismo. E como você já falou, com causas aí genéticas hereditárias e também influenciada por fatores ambientais, de hábitos de vida. E vai depender do tipo de câncer. Uns com uma forte causa hereditária e outros, por outro lado, com uma influência de fatores ambientais mais decisiva. E quais são os tipos mais comuns? Pois é, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer mais comum, mais frequente no Brasil é o carcinoma de pele, um tumor maligno, não melanoma, que está muito relacionado à radiação ultravioleta. A exposição ao sol de maneira desprotegida é o primeiro. E aí a gente tem outros cânceres, que também de muita frequência. Dentre eles, o quarto câncer mais comum no Brasil é o câncer de intestino, conhecido de carcinoma coloretal. E também é um câncer que tem se tornado muito frequente. E é uma doença silenciosa, Muitas vezes uma doença silenciosa, principalmente em populações jovens, como você disse, esse caso da blogueira. E por ser silencioso e às vezes ainda existir um mito aí de que é uma doença mais de idosos, as pessoas demoram a procurar auxílio médico e demoram a fazer o diagnóstico. Quais são os principais sintomas? Vai variar muito do tipo de câncer. Mas dos principais, dos carcinomas, assim. A gente tem aí manchas na pele, geralmente de superfície irregular, bordas irregulares. Elas essas lesões tendem a crescer num espaço curto de tempo, em alguns meses, mas há o diagnóstico mesmo de se é uma lesão maligna ou se é uma lesão benigna. As lesões malignas são os cânceres, é realizado por um dermatologista. Por outro lado, a gente tem aí os cânceres que têm um histórico familiar muito forte, que são, dentre eles estão o câncer de mama. E que os sinais... Está crescendo cada dia mais. Está crescendo.
né? Está crescendo cada dia mais porque ele sofre influência também, ele tem aí uma causa genética hereditária muito forte, mas ele sofre influências de estilos de vida, né? Tabagismo é um fator que predispõe ao câncer de mama, né? E se perguntou de sinais e sintomas, né? Os sinais e sintomas, então, por exemplo, no câncer de mama, seriam mesmo nódulos, né? Irregularidades, então, da mama, que podem ser detectadas pelo autoexame. A pessoa pode até sentir uma dor, Exato. às vezes, Às vezes, dor, nem sempre, quase nunca, na verdade. Mas, assim, mais uma irregularidade, né? Um nódulo mesmo, uma massa não geralmente visível na mama. E esse diagnóstico é confirmado, né? Pelo autoexame e pela mamografia, né? E hoje o estilo de vida da pessoa mudou bastante, né? Comparado com antigamente. Hoje em dia tem muito agrotóxicos, poluição, aumentou conservantes, bastante, conservante. Né? Como que isso interfere Exatamente. na vida da pessoa? Interfere muito, né? A gente tem aí que vários tipos de câncer, como eu disse, o mais frequente no Brasil é o carcinoma de pele não melanoma, né? Influenciado, então, por radiação ultravioleta. Então, a gente sabe, né, que ao longo das últimas décadas, a gente teve aí uma diminuição da camada de ozônio que barra, então, a radiação ultravioleta. E isso coincide, então, principalmente no nosso país, né, que está aí tropical, com uma exposição solar muito intensa, essa radiação aumentou e ela coincide com o aumento do número de casos de carcinoma. E, por outro lado, a gente tem, né, como eu disse, o câncer, o próprio câncer de estômago, que você começou a falar, ele não tem uma história de hereditariedade, né, um histórico familiar muito fortemente associado, mas a gente tem, na literatura, hábitos de vida, né, pouco saudáveis associados. Então, a ingestão de determinados alimentos, como, por exemplo, os alimentos ricos em nitrito, né, os alimentos, por exemplo, defumados, né, queima de carne, né, churrasco, carvão, em excesso, estão associados ao câncer de estômago. Outro câncer que eu citei anteriormente, que é o câncer coloretal, ele é um câncer, aí, o quarto mais frequente na população, extremamente associado a tabagismo, tem um histórico familiar envolvido, mas parecem interferir de forma bastante decisiva fatores de hábitos de vida, como tabagismo, etilismo, né, mais fatores e uma externos, dieta, né, pouco saudável. Tá? E é uma doença que mexe com o emocional da pessoa, assim, certeza. completamente, né? Com certeza. As pessoas, às vezes, têm até um receio de falar sobre o assunto, né? É um tabu ainda, né? Com certeza. Os tratamentos têm mudado? Tem. A gente tem, né, evoluído na terapêutica do câncer, mais recentemente, assim, pelo menos de uns 20 anos para cá, houve uma evolução significativa, né? O tratamento continua sendo radioterápico, quimioterápico, cirúrgico, né? E, no caso das leucemias, né, transplantes de medula óssea, né? As leucemias, elas são mais frequentes em indivíduos mais jovens, crianças, né, inclusive. E, principalmente, os tratamentos quimioterápicos, eles têm evoluído bastante, né? Então, hoje, a gente já tem a chance de cura de alguns cânceres, né, alguns tumores malignos que eram incuráveis há 10 anos atrás, né? Então, assim, tem-se uma evolução principalmente nos fármacos quimioterápicos, inclusive em protocolos de associação de diferentes quimioterápicos, né, que tem permitido aí a cura de tumores há algum tempo atrás incuráveis. E nesses processos do tratamento é super importante a presença também de um psicólogo, né? Ah, com certeza, porque assim, a gente está falando que os tratamentos evoluíram, mas ainda existem efeitos colaterais muito fortes, muito complicados, né, que também melhoraram um pouco ao longo do desenvolvimento dessas drogas, mas que eles ainda estão presentes, né? Então, ainda é uma doença que causa sofrimento e mesmo o tratamento apresenta bastante efeitos colaterais. Luana, nós fomos atrás de alguns estudantes para saber a opinião deles sobre esse assunto. Vamos acompanhar.
Eu fiz um trabalho recentemente sobre câncer e justamente eu discuti a relação da questão genética e dos fatores e dos hábitos dos indivíduos. No caso, assim, eu particularmente acho que existe a predisposição genética, mas que os hábitos dos indivíduos, eles ajudam a que ocorra um câncer. Eu acredito que sejam as duas coisas, porém eu acho que o fator genético ele pesa mais sobre essa proliferação que tem crescido aí do câncer. Mas eu acredito que o fator também de hábitos alimentares, de falta de exercício físico, também desenvolvem hoje. Acho que é por isso que está tão em alta hoje em dia o câncer. Em toda família você encontra alguém que é portador ou que faleceu do câncer. Eu acredito que seja um pouco dos dois. Pelo que eu penso, pode ser tanto, eu acho que no questão genética, porque pode haver alguma coisa genética nesse sentido, mas também por causa de questões de usos, de hábitos alimentares, de uso de algumas medicações ao longo do tempo. Segundo pesquisas, tem sim um fator hereditário, tem também os fatores ambientais e tem também um terceiro fator, que são os fatores psicológicos. Pessoas depressivas ou pessoas com certos tipos de ansiedade são mais propensas a desenvolver certos tipos de câncer. É algo que deve ser falado, não é um tabu, é uma doença. Então, professora, a doença ela é hereditária ou vem de fatores externos? Pois é, a maioria dos tipos de tumores malignos, os cânceres, na verdade, eles são multifatoriais, né? O que a gente entende por multifatorial? Então, não tem uma causa única, né? Então, a gente tem aí uma combinação de fatores genéticos, alguns hereditários e outros adquiridos, e de fatores ambientais, né? Então, alguns tipos de cânceres, para alguns tipos de cânceres, pesa mais o fator genético hereditário, para alguns, pesa mais o fator ambiental, né? Ou seja, Qual a questão do sol, por exemplo? elementos carcinogênicos, que a gente chama de indutores de câncer, né? Induzindo o quê? Como é que esses elementos induzem o câncer, esses fatores ambientais? O fumo, por exemplo, o tabagismo. O tabagismo, a gente tem estudos recentes aí que tem inúmeras toxinas relacionadas com vários diferentes tipos de câncer. E tem como evitar? Ah, tem como evitar, né? É lógico, como eu disse, alguns cânceres, câncer de ovário, câncer de mama, eles têm aí um histórico familiar muito forte, né? Mas não determinista, né? Mas, para a maioria dos cânceres, os hábitos de vida é o que pesam mais. E aí a gente tem como evitar, né? E aí fatores já, exatamente, fatores já bem esclarecidos pela ciência, né? São evitar, né, o tabagismo, evitar o sedentarismo e manter hábitos saudáveis alimentares, porque hoje a gente tem muitos cânceres, tá? Inclusive o câncer de intestino, câncer coloretal, que está associado ao sobrepeso e à obesidade. Então, sedentarismo, evitar o sedentarismo, ter bons hábitos alimentares são fortes estratégias. E uma outra estratégia também, né, o etilismo, né? Então, a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas também está relacionada a vários tipos de câncer, desde câncer de estômago a câncer de intestino, né? O álcool pode ser um agente mutagênico de lesão do DNA predispondo ao câncer. E além, né, da exposição aí, sem proteção à radiação solar. Radiação sempre está usando protetor solar. Né? Você acha que pode ser considerada a doença do século? É uma das grandes representantes, né, das doenças do nosso século. Né? Sim, sim. Luana, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho. Espero que tenha ajudado. Tá joia? Tá. Muito obrigado. Nada. O Papo da Hora fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais da UniBH TV, que aparecem na sua tela. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.